Vamos agora para a última e mais importante parte, que é a questão do enriquecimento das nações, a riqueza das nações, segundo Adam Smith. Ele escreveu a investigação sobre a natureza e causas da riqueza das nações, que é um grande clássico. E um fator importante para o enriquecimento identificado por Smith foi a divisão do trabalho. Ela permite que cada pessoa se especialize em algo específico, fazendo mais e melhor, e que na linha de montagem o tempo seja economizado de modo a possibilitar um produto mais barato e, ao mesmo tempo, melhor. Ou seja, a divisão de trabalho ela leva a uma produção maior por um preço menor, e o que torna a mercadoria mais acessível a um número maior de pessoas. E é isso um dos fatores influenciadores do enriquecimento de uma nação. Smith pensava que as motivações, habilidades e a racionalidade humana são praticamente iguais, na independência das raças. Ele era contra essa ideia de que os seres humanos são mais ou menos. E cada pessoa tem as suas próprias habilidades, que podem ser desenvolvidas pelo hábito, pelo costume, pela educação. E, além disso, as habilidades combinadas, próprias de uma pessoa, podem ser tornadas únicas através disso, através desse desenvolvimento. Mesmo que haja educação e tecnologia disponíveis, sem a divisão do trabalho não há enriquecimento. Pelo contrário, em geral, é o enriquecimento que torna possível coisas como educação e cultura. Eu posso exemplificar isso no caso do meu avô Inocêncio, que tinha uma fabriqueta de canivetes em Nova Veneza. Ele era um mestre na fabricação de canivetes, canivetes melhores que eu vi, mas acabou indo à falência. Por quê? Ele queria fazer o canivete sozinho, ou no máximo com um ou dois ajudantes, do início ao fim. E a concorrência, que abraçou a divisão e especialização do trabalho, conseguiu fazer muito mais canivetes, mais baratos, e isso levou à falência. Isso aqui é um canivete sofisticado. Os do meu avô eram melhores do que esse. Arrisco-me a dizer. Mas que fazer? Marx tinha uma explicação para as dores do meu avô. O trabalhador deve identificar-se com o produto de seu trabalho para que tenha prazer com ele. Mas o capitalismo, com a divisão de trabalho, aliena o trabalhador do produto de seu trabalho, que se transforma, digamos, num apertador de parafusos. Ora, hoje em dia nós já temos máquinas que apertam parafusos para nós. Em parte, Marx estava certo no diagnóstico de um problema, mas talvez seja melhor ser um apertador de parafusos provido de bem-estar do que um fazedor de canivetes muito pobre. Talvez até que certo grau de alienação seja indispensável à felicidade humana em certas conjunturas. Aí está uma charge ironizando a divisão de trabalho. Smith escreveu seu livro em oposição a uma teoria econômica predominante em sua época, que era do mercantilismo, 1750, por aí. Segundo essa doutrina, a riqueza consistia na quantidade de metais preciosos que um país possuía, de ouro e prata. A coisa era mais ou menos a lá tio Patinhas. E era o tempo dos impérios coloniais. No mercantilismo, o intervencionismo econômico imperava. Então, não se fazia comércio com os inimigos, coisa assim. O mundo era fatiado entre os países colonialistas que interviam a todo momento nas relações comerciais que ocorriam dentro de seus domínios. Assim, por exemplo, o ouro do Brasil ia para Portugal, que devia à Inglaterra, e de Portugal, portanto, ia para a Inglaterra. A exploração de mão de obra escrava do Brasil colônia. E aí houve realmente exploração, às vezes de forma terrível, como lá na África. Em suma, o mundo era fatiado, e sob a desculpa de trazerem a civilização, o que regia era a exploração dos recursos de mão de obra de países não desenvolvidos. Aqui, para quem quiser algum detalhe a mais,
Isso deve ter deixado uma marca profunda na mentalidade das pessoas pertencentes a países como os latino-americanos, que agora são vítimas fáceis da explicação do seu atraso civilizatório pela exploração da parte dos países desenvolvidos, esquecendo que, do ponto de vista da economia política sugerida por Smith, diversamente do ponto de vista do mercantilismo, isso não precisa acontecer. Não é um jogo de soma zero ou negativa, mas de soma positiva mesmo, o comércio entre os países. Por exemplo, graças ao Plano Marshall, os americanos derramaram dinheiro na Alemanha, e no Japão e na Itália. E isso fez com que a Alemanha arrasada se desenvolvesse. E o Japão também. A Itália parece que não deu tão certo. Mas eles não estavam pensando a maneira dos mercantilistas, estavam pensando a maneira de Adam Smith. Se todos forem ricos, todos podem ser ricos. Smith se opunha ao mercantilismo. Para ele, a riqueza consistia na mais ampla satisfação daquilo que desejamos. Não tanto como aí nesse quadro de Bruegel. Um efeito dessa ideia é a importância do livre comércio, inclusive entre países, sem barreiras protecionistas, dando ênfase na interdependência econômica entre os países. O exemplo do lápis, em que a madeira tirada de um lugar que veio de um país, o grafite de outro, e ele é fabricado em outro lugar, etc. Graças a isso, você pode comprar um queijo Roquefort importado da França no supermercado, por exemplo. E Smith, é preciso notar, se interessava sobretudo em saber como a pobreza poderia ser resgatada através do desenvolvimento econômico. Ele não estava muito preocupado com reis, nobres e grandes mercadores. No entanto, uma condição que precisa ser satisfeita para que a divisão de trabalho e o livre comércio contribuam para o enriquecimento de uma nação é que ela precisa ser bem governada. Ela precisa satisfazer as três condições de justiça, que são as de proteção da vida, da propriedade e das promessas ou contratos. E um governo que queira o enriquecimento de seus cidadãos deve promover condições que incentivem a divisão do trabalho e o livre comércio. Quer dizer, em um país como o nosso, em que mal e mal existe a proteção da vida, da propriedade, das promessas e contratos, não é de se esperar que haja um grande desenvolvimento econômico. O cerne da economia política de Smith se baseia em três argumentos. Aqui eu estou, de novo, seguindo Otterson, o excelente livrinho de Otterson. O argumento do economizador, o argumento do conhecimento local e o argumento da mão invisível. O argumento do economizador é simples. Cada indivíduo objetiva viver da melhor maneira possível, com recursos limitados. Por isso, ele vai procurar usar esses recursos da maneira mais segura, rápida e completa. Ele vai procurar economizar, e isso significa obter o retorno máximo com o mínimo de recursos. Um outro argumento é o do conhecimento local. A ideia é a seguinte: cada indivíduo conhece muito mais aquilo que lhe está próximo. Ninguém mais do que ele conhece a sua própria situação. Por exemplo, na União Soviética, eles o governo decidia produzir 1 milhão de botas, mas as pessoas não estavam precisando de botas, estavam precisando de outra coisa. Então, é o mercado que vai propiciar que as pessoas tenham aquilo que elas querem. Portanto, o indivíduo sabe muito melhor o que é mais ou menos necessário para ele. É impossível saber o que milhões de agentes econômicos podem querer para si mesmos. Ele sabe alocar os seus recursos de maneira mais sábia no que diz respeito ao que lhe está próximo. Só ele sabe como alocar seu capital de maneira a obter o máximo rendimento. Você não vai explicar para o vendedor de acarajé aqui perto de casa o que ele deve fazer, embora a prefeitura o retire queira retirá-lo do seu lugar, levá-lo para outro, e interfira dessa maneira
naqueles, no meio que ele tem de sobreviver. Como consequência, o estadista que pretende decidir pelo indivíduo não está sendo sensato, mas prepotente. Falta a ele o conhecimento local sobre os recursos, valores, as circunstâncias e objetivos das pessoas. Isso é um erro das economias totalitárias planejadas, digamos, as cidades fantasmas lá na China. Chegamos agora à mais famosa ideia de Adam Smith, que pode ser resumida na expressão a mão invisível. A ideia de que, em uma sociedade bem ordenada pelo governo, na qual não existam monopólios nem distorções, os diferentes agentes econômicos competem entre si, cada um pensando em seu próprio benefício. Mas, ao fazerem isso, eles conseguem fazer melhores produtos por preço mais baixo, aumentando assim a qualidade de vida dos membros da sociedade. Embora cada indivíduo vise o seu próprio lucro, ele é conduzido como que por uma mão invisível a promover o bem comum e o enriquecimento. Por exemplo, você vai a um restaurante, você procura aquele que tenha a melhor comida por um preço mais barato. Os restaurantes competem entre si para satisfazer o maior número de clientes com o melhor alimento, pelo menor preço. Digamos que o Estado fosse dono de todos os restaurantes, então não haveria competição e não se poderia esperar que a comida fosse lá grandes coisas. Que restaurante você prefere? O primeiro ou o segundo? Um exemplo real foi o desenvolvimento dos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Isso é enfatizado por Milton Friedman. O governo só fazia cumprir as leis e taxava cerca de 3% ou 5% dos habitantes. Até as estradas de ferro eram privadas e competiam entre si. O resultado foi um crescimento explosivo da economia. E permitiu aos Estados Unidos ultrapassarem a Europa no início do século XX. Na primeira metade do século XX, aliás, mais de 40 milhões de europeus pobres emigraram para os Estados Unidos. E o curioso é que Smith, em 1750, por aí, chegou a prever que um dia os Estados Unidos ainda superaria o Império Britânico. Assim, resumindo, partindo do alto interesse, alcança-se o nobre objetivo de ajudar os outros. Note-se que a mão invisível só funciona em uma sociedade bem governada, que respeite a vida, a propriedade, promessas e contratos. Os 3 P's. Além disso, não pode ser uma sociedade que proteja certos agentes econômicos, produzindo monopólios, o que torna a mão invisível rígida. Então, Brasil é um exemplo de mau capitalismo. Bom capitalismo você vai encontrar na Alemanha, ou na França, mas não por essas plagas. A ideia da mão invisível não é uma hipótese especulativa, mas algo que foi empiricamente evidenciado antes e depois de Smith nas mais diversas sociedades. O que Smith fez foi uma descoberta empírica importante. Mesmo governos social-democratas, como os dos países nórdicos, nos quais a superestrutura do Estado é grande, mas transparente e competente, o motor econômico continua a ser o livre mercado competitivo. Por exemplo, a liberdade econômica de empreender é tão grande na Dinamarca quanto no Reino Unido. Aqui está Dinamarca, aqui está o Reino Unido. Enquanto um país como o Brasil, geralmente muito mal governado, tem uma liberdade econômica próxima à dos países africanos. É a liberdade de empreendimento. Pode-se mesmo sugerir que a social-democracia liberal funcionando dentro de uma transparência democrática seja ela mesma parte de uma ordem espontânea, natural. Aqui é com S, mas eu odeio essas coisas. Devia ser com S ou com X. Deviam acabar com os acentos. Mas o que fazer? Estamos nas mãos dos gramáticos. Não é uma ideia bem vista sob a perspectiva de ideologias socialistas, mas é comum que eles tenham como parâmetro de capitalismo o mau capitalismo que não respeita a vida, propriedades e contratos de forma estrita, típico dos países latino-americanos. Surge aqui problemas relativos à equidade. Os pobres ficam menos pobres, mas os ricos geralmente muito mais ricos. Dinheiro faz dinheiro. Eu acho que não tem como fugir disso. 2.
E o que dizer daqueles? Tem como se defender, que os ricos não vão ter o que fazer com o dinheiro, eles vão ter que colocar no banco, aí o banco vai distribuir, ou então eles vão ter que reinvestir, de modo que eles não são, na verdade, tão ricos assim, porque existe um limite naquilo que o ser humano pode obter para si. E o que dizer daqueles que na competição, seja por má sorte ou por alguma incapacidade, são perdedores, a massa falida? A pobreza nos Estados Unidos exemplifica o que eu estou dizendo. Há até uma palavra inglesa própria a isso, o loser, o perdedor. A vitória no jogo competitivo parece ser a dos mais fortes. E é esse um valor moral? Não parece. E o que fazer com relação aos perdedores? Aqui é um problema que eu acho que Smith não teria como resolver na sociedade atual, pelo menos. Bom, 3. Mais além, acho que na sociedade atual existem outras alternativas. 3. Mais além, a competição capitalista proposta por Smith parece se basear no egoísmo. Essa é a crítica de Marx. E Marx foi quem o acusou a respeito. A base do capitalismo é imoral. E veja a passagem de Smith cotada por Ottenson. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas ao seu amor próprio. E nunca lhes falamos de nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Mas note-se que interesse próprio e amor próprio não são a mesma coisa que egoísmo. Respeito e consideração são coisas essenciais na ética smithiana. Afora isso, uma das críticas básicas em Marx sempre foi de que ele ignorava ingenuamente a natureza humana em sua teoria da consciência de classe. Mesmo no tempo de Marx, não sei se foi Bakunin que disse isso, tão logo os proletários se alçarem ao poder, eles esquecerão a consciência de classe. Disse ele, em crítica a Marx. E de fato foi o que aconteceu. E não eram proletários. A resposta de Smith seria provavelmente de que faz parte da natureza humana preocupar-se com os próprios interesses. Faz-se ofertas e as pessoas têm o direito de aceitá-las ou não. Embora baseadas no egoísmo, as transações mútuas são respeitosas e mutuamente benéficas. Na negociação, nós até descobrimos nossos verdadeiros interesses, exploramos nossos potenciais em benefício mútuo. Para Smith, o Estado deveria oferecer auxílio apenas na educação primária e poderia intervir apenas onde o capital privado não fosse capaz, por exemplo, infraestrutura. Note que ele estava escrevendo isso no século XVIII, 1700 e pouco. Hoje ele teria que reconhecer mais funções. Já o que Marx propõe é uma sociedade em que alguns têm poder sobre outros, e o que retira a dignidade moral das pessoas. E é um poder de vida ou morte, no totalitarismo que Marx imaginou no momento em que o mundo se tornaria socialista, até a chegada final do paraíso comunista. Mas nesse ínterim teria que existir um totalitarismo de esquerda, o que é uma ideia demasiado especulativa e que não teve nenhuma evidência, não deu. Quer dizer, o que pode nos levar lá é o capitalismo mesmo. As respostas de Smith podem ser insuficientes para as sociedades contemporâneas. A questão 2 da massa falida, por exemplo, só seria respondida não seria suficientemente respondida pela beneficência. Mas isso é insuficiente, é o que ele quer. Trata-se de um conflito entre liberdade e igualdade. As sociedades social-democráticas liberais contemporâneas, como na Finlândia, embora sustentadas pelo motor da competição capitalista ao modo de Smith, possuem Estado que compensa distorções através de formas de redistributivismo. Havíamos falado no segundo vídeo sobre sistemas econômicos como resultado de uma ordem espontânea. Talvez não seja errado sugerir que em uma social-democracia liberal na qual o Estado tem uma função maior, como acontece nos países escandinavos e pode acontecer no futuro, possa ser desenvolvida a economia como parte da ordem espontânea e que uma democracia plena, coisa difícil de ser conquistada,
tenha importância fundamental nesse desenvolvimento, diversamente de uma imposição feita no sistema através de digamos, de uma revolução totalitária ou coisa semelhante. Agora, sugestões de leitura, eu me baseei muito no livrinho de Otterson. Esse livrinho, A Mão Invisível, é um recorte de pequenas partes importantes de A Riqueza das Nações, está em português. Também o Milton Friedman, livre para escolher, o documentário no YouTube vocês encontram, talvez já em português. Isso aqui eu comprei, Rothbard, o Essencial de von Mises, serve também para leigos, como eu mesmo. E para contrastar, vocês podem ver as minhas aulas sobre Marx.